Boa noite a todos que já estão aí. Daqui a pouco eu vou conversar com o Thiago Reis. Eu tenho certeza que a galera vai vir juntos. Que bom estar mais uma vez aqui nessa live. Quero informar a todos que a partir de agora as lives acontecerão apenas às quintas-feiras. Então, nas próximas quintas-feiras, a gente tem vários convidados aí pela frente. Temos o Luca Barbosa, que vai também participar do filme Vitrine Humana. Teremos com o Gustavo Reis e entre outras pessoas. Então eu vou chamar meu convidado de hoje, é um ator muito talentoso, ele é do Rio de Janeiro, então eu vou chamar para bater um papo aqui comigo, o Thiago Reis. Eu aviso o pessoal lá que a live está começando, chama o pessoal para vir, para assistir com a gente. E aí, Thiago? Boa noite, amigo. Tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo bem, e você, está ouvindo? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo por aí? O seu áudio tá falhando um pouquinho aí. O meu tá me ouvindo por aí? Eu tô te ouvindo bem. Aí, agora foi. O meu melhorou? Melhorou, melhorou. Ótimo. E aí, como que tá no Rio? O que que você tem feito aí nesses tempos de pandemia? Cara, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria ter feito uma divulgação antes, mas acabou que ficou tudo muito em cima. Gravando essa semana toda lá no Rio, na Globo. E acabou que eu cheguei hoje às pressas aqui, comecei a dar uma divulgada aqui, mas está sendo bem bacana essa retomada da teledramaturgia, né? Após essa pandemia que parou o mundo e a gente está voltando lá com um sistema de distanciamento, passa por um processo de descontaminação antes, desde a entrada até deixar suas roupas separadas, os atores estão se trocando em camarim Eu vou separado. querer que você me conta tudo sobre isso daqui a pouco, porque Show. primeiro eu quero saber algumas coisas sobre você. Essa live ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Nós temos lives lá com mais de 5.000 acessos, onde Bacana. as pessoas vão ter oportunidade. Quem não conhece ainda o seu trabalho, não conhece o ator Thiago Reis, vai poder estar entrando lá e conhecendo. Então, vou começar aqui do começo, né? Eu queria saber que você começasse a contar para a gente, né? Antes de você ser ator, eu tive conversando com você uns dias para trás, você me contou, né, que você tinha outra profissão, estava fazendo faculdade, etc. Conta um pouquinho para o pessoal como que foi isso, para depois a gente saber como que você chegou, né, e decidiu que ia seguir a carreira de ator. Vamos lá, claro. Então, Silvio, na verdade eu sou de uma cidade chamada Juiz de Fora, que é onde eu nasci. Mas eu fui criado mesmo em Matias Barbosa, né? Que é a cidade onde eu fui criado com a minha mãe. E depois, por volta dos meus 18 anos, foi onde eu vim morar com meu pai, que é uma cidade próxima também, que chama Cotegipe, mas a cidade assim, mais conhecida ali é Matias. E lá em Juiz de Fora eu havia começado uma faculdade de Direito, né? Eu terminei o ensino médio, mas meus amigos até brincavam muito comigo, porque eu falava, eu tinha a língua presa, mas era problema, depois eu vinha descobrir que era problema de mordida cruzada que eu tinha. Então, devido a essa mordida cruzada, eu tinha uma certa dificuldade de falar palavras com S e palavras, então eu falava S, então parecia até que tinha um pouco de língua presa, mas era mordida cruzada e também falta de uma fono me orientando para melhorar a pronúncia. Enfim, essa brincadeira de UFOP, ela foi crescendo, né? Isso foi enraizando dentro de mim. Eu parei uma faculdade de Direito e fui para o Rio de Janeiro a convite de um amigo meu, na época, que era o Isaac. E ele falou, tio, ó, tá tendo figuração aqui na Globo e tal. E eu sempre tive essa vontade, não de fazer a figuração em si, e não tenho vergonha de falar que eu fiz figuração, porque foi uma das maiores escolas que eu tive, e eu vou explicar o porquê. Porque, na maioria das vezes, num set de gravação, Silvio, você vê pessoas ali totalmente, sabe, tá ali, mas não está. Eu era o contrário, eu estava ali, mas a minha cabeça ela estava assim, focada no ator, eu via como ele atuava na frente da câmera, o que ele fazia de legal, que os produtores gostavam, que os diretores, né, aplaudiam, pô, isso ficou bacana, isso ficou legal, e ali eu usei aquilo como escola. Eu usei a minha entrada ali como figuração para poder estar perto dos atores, para ver se era aquilo que eu queria, né? Então, basicamente, eu comecei ali.
E aí, você dentro do Rio de Janeiro, eu comecei a fazer várias escolas, eu fiz CCPAC, depois eu comecei a fazer cursos profissionalizantes na Cal, com a Ana Carter, depois eu fiz curso também lá no Wolf Maia, curso profissionalizante, e fui fazendo cursos de atualização. Mas o que realmente assim me prendeu lá no Rio de Janeiro foram as peças que eu comecei a apresentar lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer 12 espetáculos lá no Rio, dentre eles até um amigo meu também do Rio, que ficou de ir uma vez e acabou que ele não conseguiu, onde eu vinha a ser o destaque do teatro, que eu fiz Lisbela e o Prisioneiro, eu fiz Leléu, onde eu vinha ganhar o prêmio como ator revelação. Mas enfim, eu comecei lá com a Bia Oliveira, que é a sobrinha do Domingos de Oliveira, e ela teve uma preparação bem bacana comigo, foi através de lá que eu consegui fazer peça e ver realmente o que eu queria, e depois de fazendo teatro, e aí eu falei, olha, eu tô muito teatral, eu tinha uma expressão muito de teatro, né? Quando você começa a trabalhar teatro, então você tem uma gesticulação muito forte, você tem uma gesticulação facial muito forte, então isso acaba te marcando muito, e para TV isso fica exagerado. Aí foi aonde eu conheci o Vitor Ferradi, que é coach, né, aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e que virou um grande amigo meu, que qualquer cena assim que eu receba, personagem, inclusive o Hércules, a gente vai falar dele daqui a pouco, já passei pro Vitor, o Vitor já está conversando comigo várias coisas legais para a gente poder agregar e para eu me preparar da melhor maneira possível. Então, sendo assim, eu entrei nessa carreira artística, fui para o teatro, continuei trabalhando, fazendo teatro. Veio a primeira oportunidade, que foi uma participação em Malhação, em 2016, onde eu vinha fazer um bad boy que criava muito problema, tinha tumultos com o Nicolas Prates, com o Enzo Ramani, com o próprio Nego do Borel e o Lucas Luco, né? E aí ele era o líder de uma ganguezinha assim, que ele se sentia, na verdade, era uma pessoa que se sentia ameaçada porque eram garotos legais, descolados, e como ele não tinha isso, a maneira que ele tinha de atingir essas pessoas era caçando briga, causando problemas. Então, foi dessa forma que esse personagem cresceu. E aí eu fiquei gravando Malhação durante 3 meses. Logo em seguida, eu fui chamado também para fazer a regra do Qual jogo. temporada de Malhação que foi? Foi a de 2016, foi Sim. a de 2016. E aí, logo em seguida, eu fui chamado para a regra do jogo, né? Eu fiz também uma participação lá, ao lado do Cauã Raymond, do Marcos Pigossi. E depois disso, eu dei uma parada na minha carreira artística e fiquei um pouco preocupado, né, Silvio? Porque essa carreira artística, ela é uma carreira muito gratificante, mas ela é uma carreira árdua, né? A gente sabe que, infelizmente, os teatros do Rio não lotam, né? A gente tinha uma peça maravilhosa, com grandes atores divulgando no Instagram pra gente, como Gustavo Mendes, o Marcos Ayenberg, que era o Severino do Zorra Total, que é um grande amigo meu também, e me deu várias dicas de diretor, assim, de peça, de colocação, imposição de voz, impostação, tudo. E aí eu dei uma parada, me formei em marketing, depois fiz uma pós-graduação e comecei de novo depois de formado, né, com um pouquinho mais tranquilo e um pouquinho mais, assim, mais calmo. Eu voltei de novo para a área artística e aí veio esse convite aí da Rede Globo e agora também estou muito contente com o Hércules em Vitrine Humana. Basicamente, essa, assim, bem resumido, para não ficar aqui durante horas, explicando passo a passo, essa etapa. E um destaque também bacana, que Vitrine Humana vai ser gravado em BH, né? Sim. Vamos sair um pouquinho do circuito Rio e São Paulo, né? E ver que o cinema, a arte, ela acontece também em outras capitais, né? E que temos também pessoas bem talentosas, que a gente vai ter 60% do elenco é daqui, né? São pessoas do teatro, são pessoas que já estão aí há muitos anos na carreira, com peças de destaque, grandes espetáculos, né? E agora, né, vamos levar para as telas grandes e mostrar, né, que BH também sabe fazer cinema. Então, o mais engraçado de tudo, então, é que nessa época de figuração, cara, eu só conheço um cara que conseguiu, assim, alcançar os objetivos dentro da... Porque um ator, ele ganha dinheiro, assim, com teatro. Infelizmente, o teatro hoje não deixa uma pessoa, assim, financeiramente bem, tá, Silvio? Eu sou uma pessoa que eu falo verdade. Então, eu sempre vou trazer verdades.
fiz vários teatros no Rio, lotamos teatros, mas assim, financeiramente é uma vida difícil. Então o que que acontece? O que deixa um ator hoje tranquilo são as grandes produções, é cinema, é a televisão, são as grandes emissoras brasileiras. É isso que vai dar uma certa estabilidade para esse ator, né? E dessa época de figuração, cara, tem um amigaço meu, muito brother mesmo, a gente chegou morar juntos lá no albergue que tinha lá no Rio, que é o Gil Teles, e ele é de BH. Ele cria de BH, a irmã dele mora em BH, e ele foi o Falcão agora das Aventuras de Poliana. Ele começou lá em BH, começou no Rio, foi morar em São Paulo. Eu fui chamado para fazer um teste em São Paulo para as Aventuras de Poliana, e ele tinha um trabalho lá dele, que ele ia atuar, ele faz peça lá com o Maciel, que é um cara que faz muita peça, tá com a Viviane Araújo, tava fazendo uma peça agora lá no Rio, esposa na peça dele, e aí acabou que o Gil Teles, pô, Thiago, não queria, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô com muito medo aqui em São Paulo, não conheço nada, vamos lá comigo na peça, lá no teste. E aí ele ficou passando o texto comigo. Chegou lá, cara, acabou que o Gil fez o teste, só foi comigo, não, sem maldade nenhuma, e ele fez o teste, ele não passou pro personagem, mas foi chamado para fazer o Falcão futuramente. E fez o Falcão muito bem, tá aí, cria de BH, tem um orgulho tremendo dele, ele fala, cara, eu sou grato a você pro resto da vida. Eu falei, cara, Deus só me usou como ponte para você chegar lá, não era a minha hora. E ele tá aí, ele tá até aqui na live, ó. Tô vendo ele aí. Gil, Abraço para vocês. um abraço, obrigado aí pela sua presença. E aí ele tá agora lá no SBT, como Falcão, e eu tô muito orgulhoso, cara. Talvez nas gravações ele vai até estar em BH, vai dar um ok. Ele tá lá com o Falcão. Tem um amigo nosso que fez curso junto comigo, Danilo Castro, que é um dos roteiristas das Aventuras de Poliana. Que bacana. Inclusive eu nem sabia, ele me contou isso tem mais ou menos um mês. Ele é um dos roteiristas, né? Está mesmo na equipe lá de escrita dos capítulos e tudo. É muito bom isso, né? É muito bom. Mas você estava falando aí, Thiago, essa questão aí do artista, principalmente quando ele está no teatro, realmente existe uma dificuldade muito grande, né? Aquela coisa, os artistas, dificilmente tem um artista assim que já vem de uma família muito rica e tudo. Todos estão vindo, né? Assim, de família classe média, de família mesmo, né, mais humilde, e vem lutando, né, dia a dia, sonhando com aquilo, abrindo mão de muitas coisas, né, morando em péssimos lugares para tentar realizar o sonho. E a gente sabe que, né, até que haja um olhar diferenciado para aquele ator, aquela atriz, é um percurso muito difícil, né? E é uma profissão que requer que exista realmente uma paixão. Porque se você não tiver uma paixão muito grande por essa profissão, você segue outros caminhos, porque tem hora que é difícil ganhar dinheiro. Às vezes você faz um espetáculo no final de semana, pensando que, né, vai dar algum retorno e acaba não dando, entendeu? E aquelas coisas que, infelizmente, depois que a gente se torna adulto, né, são as realidades das nossas vidas, que são as contas chegando, se não tem casa própria, aluguel para pagar, aquela confusão. Então, é uma luta muito grande, né? E é uma pena que no nosso país não tem um incentivo maior para esses artistas do teatro, que todo grande artista que está hoje na TV, a Fernanda Montenegro da vida, se for olhar a história, todos começaram no teatro, né? O teatro é a grande escola, né? A grande, né? É o começo da escada para essa subida, né? E é lógico que hoje em dia a maior vitrine é a TV, porque na TV você está indo para o Brasil e até para o mundo, né? Já que hoje tem outras plataformas e tudo. É uma grande vitrine. Assim, hipócrita, sabe? Eu falo sempre a verdade. Então, assim, eu acredito que as séries, né? Netflix, HBO, Fox, Globoplay, eu não, eu tenho certeza que é a tendência mundial. É a tendência mundial, né? A história vai continuar se passando, vai continuar existindo o roteirista, vai continuar existindo o diretor, vai continuar existindo o ator, todo o processo de criação. Só que vai ser transferido, né? Vai ser teletransportado de televisão, canal aberto, para Netflix, Globoplay, Fox.
Porque é a grande tendência, né? Porque hoje em dia tudo é muito corrido, as pessoas não têm tempo para nada. Essa é a verdade, né? A gente sabe que tudo, hoje o tempo ele passa num piscar de olhos. Então tudo que a gente faz é muito corrido. Então quando que a pessoa tem esse tempo de assistir um filme como Vitrine Humana? Quando a pessoa tem tempo de assistir uma série? Quando a pessoa tem tempo? O tempo dela, hoje, o tempo dela que eu digo as pessoas, elas usam quando elas podem. Né? Então hoje é muito mais benefício você ligar a sua TV e assistir aquela série e assistir do capítulo que você parou do que você acompanhar todo dia uma novela que passa num determinado horário que nem sempre você consegue assistir ou estar em casa naquele horário. Né? Sim. Então, e entra naquela questão também, né, que como a vida está corrida, hoje as pessoas trabalham às vezes até mais tarde, então chega em casa, vai ter que tomar um banho, vai arrumar as coisas, não tem tempo de ficar parado ali diante da TV. Pode até ligar, né, para ficar ouvindo, mas não presta muita atenção. E cara, muitas pessoas, o meu Instagram ele ficou bloqueado, né, durante 2 anos mais ou menos, eu bloqueei meu Instagram. Na época de Malhação eu ganhei muitos seguidores e tal, e acaba que quando você não está na mídia, atuando ali, fazendo um trabalho, lógico que você é um pouco assim esquecido, né? Então, mas as pessoas perguntavam muito, poxa, meu sonho é ser ator, como é que eu faço para ir para o Rio de Janeiro? Eu falo, olha, cara, eu não falo para ninguém assim, ó, vai e realize o seu sonho, porque não é tão fácil como as histórias dos atores bem-sucedidos. Exige uma dificuldade enorme de se inserir no mercado, de se ter nome, de você começar a ter um currículo como ator, de você ter conhecimento, ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Até te agradeço pela oportunidade de estar fazendo o Hércules no filme. E, assim, uma coisa muito legal, assim, também peculiar, eu fui criado depois dos 17 anos em Cotegipe, né? Maior de idade, era aquele menino rebelde, ou a minha mãe me matava, ou ela deixava meu pai acabar de me criar, era basicamente isso. Então eu fui morar com meu pai achando que eu ia me dar bem, e, enfim, não vou falar aqui porque tem gente aqui menor de idade na live. Mas aí foi onde eu conheci um amigaço meu, né, que a gente estudava junto, que é o Duque, né? O Duque era, assim, a gente sempre conversava, a gente não era melhores amigos lá no colégio, mas a gente sempre conversou, ia no mesmo ônibus que a prefeitura cedia de manhã, voltava. E aí quando eu fui para o Rio, né, que eu comecei a fazer teatro e ele também foi para essa área artística, então a gente acabou conversando mais. E aí, numa oportunidade tão rara e divina e maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser Vitrine Humana, eu vou estar tendo essa honra de estar trabalhando com o Duque e com o Givago, que falou que na época das gravações vai estar lá em BH também. A irmã dele também tem um casarão em Betim, que ele falou comigo há uns dias atrás, eu estava falando com ele do filme, e contei assim só um pouco da release, né, da história, do livro e tal. E ele falou, cara, lá o que vocês precisarem, a produção, a direção, os autores, BH é minha terra, minha cidade, o que vocês precisarem para incrementar, para ficar melhor, contem comigo. E como as Aventuras de Poliana não está gravando, né, não voltou por causa dessa pandemia, parece que vai ter a segunda etapa agora, que volta a novela. Foi cancelado o Patinho Feio, né, no SBT. Parece que ele volta em As Aventuras de Poliana, torcendo muito pro personagem do Gil, que é um excelente ator. E agradeço a você também, ao Duque, lógico, não poderia deixar de agradecer aqui. E agora eu também queria mandar um abraço pro José Del Duca, roteirista lá do Vídeo Show da Rede Globo também. Tá aqui presente pra gente. Pode mandar beijo e abraço pra galera aí. Pode conversar com elas um pouquinho. A Kátia, a minha esposa, falou que me ama, tá aqui do meu lado. Minha mãe tá aqui acompanhando também. E aí, Kátia, tudo bem? E agora eu queria falar um pouquinho, Silvio, de Vitrine Humana. Queria que você falasse um pouquinho desse... Mas antes de você falar de Vitrine Humana, você não vai escapar da curiosidade de algumas pessoas que falaram, Silvio, não vai dar para ver a live ao vivo, mas nós vamos falar mais tarde no YouTube. Legal. Então é o seguinte, atualmente, né, você já falou aí, né, e eu cortei no início, que você, né, está hoje na Rede Globo, né, e você está gravando, né, vai fazer participação em Amor de Mãe. Isso, a novela das 9 que voltar. E já começou a ser gravado desde segunda-feira, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, dentro do que você puder, lógico, tá? Fique à vontade, né? Como que está sendo essas gravações, né? Com esse distanciamento social, com essa questão da biossegurança, né? E tudo. A gente sabe que a Rede Globo é uma emissora muito responsável, a preocupação, em primeiro lugar, é com a saúde, né? De todas as pessoas que trabalham lá, desde elenco
a parte técnica, produção em geral, né? Você pode contar um pouquinho para a gente como que está sendo essas gravações que começaram na segunda-feira, né? Nossa. Não vou te perguntar quem é que gravou, não, tá? Pode ficar tranquilo. O Duque tá falando aqui novamente. Tiago e eu fizemos um curso de teatro juntos. Ele era um menino e eu era adolescente. Foi um curso na estação de trem lá em Matias Barbosa, verdade. Era a estação do Grupo Bumbá. Era um teatro lá onde eu comecei com 15 para 14 anos. Comecei com essa loucura de ser ator. E hoje a gente vai estar nesse filme junto. Ele faz parte aí também, né? Roteirista do filme, da Vitrine Humana. E, cara, eu tô muito feliz de verdade com essa realização. Então, cara, lá na Você sabe, antes de você falar isso, deixa eu só te contar um negócio. Quando eu mandei seu vídeo para o diretor, é o Éder Fonseca, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. E aí depois mandei as fotos, aí vai lá fuçar o Instagram, lógico, né? Isso é normal. Ele ficou assim, encantado com sua fotografia. Falou, nossa, esse cara tem uma fotografia, já pensei no Hércules, assim, assim, assim. Ele gostou muito da sua fotografia e falou que com certeza vai dar para fazer um trabalho, não só com você, com todos, mas, né, tô falando de você agora, um trabalho fantástico com você, para esse personagem. Agora conta aí como que está sendo as gravações. Ele falou agora do Hércules e vou lá pelas gravações da Globo como está sendo. Então, Silvio, eu sempre pensei como ator, porque no início, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu pensava em ser ator para me exibir. Essa é a verdade. O início de um garoto com 21 anos, querendo ser ator, né, deslumbrado com o Caio Castro, com o Raymond, achando que a vida vai ser assim, você quer ser famoso. Depois, quando você amadurece, hoje eu sou um cara família, tenho uma filhada, tenho uma esposa, sou um cara completamente com uma visão diferente do mundo, de como as coisas funcionam no dia a dia. Você começa a enxergar que a função do ator é ele passar uma mensagem, né? Porque o Vitor Ferradi, que é o meu coach, ele sempre fala comigo, Thiago, você tem que entender o que o autor está escrevendo. O ator que ele entende a história, o que o autor ele quer dizer para quem está assistindo, e ele transmite essa mensagem, ele atua por si só. Né? Porque você não está transmitindo mais o texto, você não está decorando o texto, você está passando uma realidade que se passa dentro da mente do autor. Ele enxerga aquela cena acontecendo, né? Eu não posso dizer por você, mas Sim. eu acredito que quando você escreve um livro, que você escreve uma história, você está enxergando isso acontecendo. Você pode não ver ali um rosto, uma fisionomia, isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano. Não, mas você tem ali, nem que seja um borrão, uma imagem de algo acontecendo, e você enxerga a cena. Então, quando eu coloco isso dentro de mim. Eu sou fulano que faz isso, e esse cara, ele é assim porque o pai dele era assim, porque a mãe dele era assim, porque o tio dele fazia isso, porque a avó dele fazia isso. E aí ele leva isso dentro dele. Quando você vai atuar, que você leva isso contigo, que você sabe o que eu estou fazendo, aonde eu estou e o que eu vou fazer, sabendo a história desse personagem, o autor te passando, você começa a transmitir essa energia, esse cosmo desse personagem que começou lá no autor, você, e aí o telespectador que está em casa começa a ver e fala, caraca, essa história, que maneiro. E aí, às vezes, o Vitor ele fala muito comigo, ele fala, Thiago, quando você entende o que o autor está passando, cara, você fazer o seu trabalho como ator é muito mais fácil. Muito mais, Silvio. Porque igual a gente tem tem o Duque, tem também o Rio, né? Eu tive um bate-papo muito bacana, ele ficou conversando, falando comigo, Thiago, seu personagem é assim, assim, assado, eu vou precisar de você assim, vou precisar assim, assado. Em dezembro, por exemplo, eu tô tirando aparelho, em novembro eu tô tirando o aparelho para fazer o personagem. Então, assim, é 100% de entrega. Esse personagem é um personagem que ele vai vir para marcar a minha carreira como ator. Assim, a gente fica tentado, porque senão acaba dando spoiler. Eu não posso falar muito, mas vai ser um personagem... Não vamos falar não, senão tira a curiosidade, né? É uma história assim que ele vai marcar e que ele vai passar uma mensagem bacana, sabe? Para quem é pai, para quem é filho, para quem é mãe, para quem é irmão, para quem é primo. Enfim, ai meu Deus, não pode falar muito, mas enfim, eu tenho certeza que Vitrine Humana vai vir para marcar realmente, passar uma história de vida, né? Uma história de vida bacana, que se passa lá em BH. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô falando com o autor do livro e eu dei um spoiler. Não, mas isso aí não tem problema, né? A história realmente, né? É uma história que passa aqui em meados dos anos 90, 95, 96, e pano de fundo
é a prostituição masculina. Então nós vamos contar a história de 5 garotos, né, que vieram de diferentes situações, né, e conhecem esse submundo. Entre esses garotos estará o Hércules, né, com sua história, com seus conflitos, com seus dilemas, né, Inclusive com aí seus sonhos. no Instagram, né, vai estar também o Gustavo Mendes, que é um amigo. Sim, Gustavo Mendes. O Gustavo estava fazendo uma vez uma gravação lá perto da minha casa no Rio. E aí eu fui na gravação dele, era. Ai, meu Deus, qual que era agora? Acho que era Chilindró que ele estava gravando. E aí depois a gente foi almoçar, a gente trocou uma ideia também. E tô muito feliz também, porque ele também é mineiro, né? Gustavo Sim. da Mineira, da nossa terrinha aí querida. E ele vai estar nesse filme. Babi Xavier também, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas acompanho o trabalho dela. É uma atriz incrível. Fala, Diogão, beleza? Diogo, um grande amigo também. O Demer também, já li 2 vezes as 2 partes do livro. Pessoal, O Temer, ele é um parceiro, ele dá o iModel aqui de Belo Horizonte. Tá? aham. E o iModel é parceira do filme, né, com os figurinos, O Flávio é, tá ali. entre outras coisas, né, é um dos nossos, né, apoiadores cultural, então ele vai estar com a gente. Um beijo aí, ele sempre está acompanhando nosso trabalho. Obrigado, Beijo para o Temer, para o presidente lá da iModel, a Aline. Um beijo para eles. um abraço para ele. O Flávio também, que trabalhei com ele lá na Globo já. Acabou de entrar na live, um abraço. E assim, cara, eu não poderia deixar de falar agora em Rede Globo sem agradecer a Lamartine, que é o meu diretor, junto com o José Vilamarim, lá na novela das 9. O convite de vir a estar assinando contrato com a Rede Globo veio através dele e da Marcela Bergamo, que é a produtora de elenco desse produto que é Amor de Mãe. Então, muito obrigado, Lama, muito obrigado, Marcela Bergamo, por essa oportunidade de estar assinando contrato com a Rede Globo e estar podendo estar voltando nesse período agora pós-pandemia, que a gente vai falar como está sendo agora, e por essa oportunidade enriquecedora no meu currículo. Queria também agradecer a Frida, que foi quem me deu a oportunidade lá em Malhação, e aí surgiu essa oportunidade, eu consegui fazer um bom trabalho, e foi através da Frida Richter, produtora de elenco da Rede Globo, que eu comecei a minha história. Então, cara, lá na Rede Globo está sendo o seguinte, há cerca de uns 20 dias atrás, a produção da Rede Globo me ligou, falou, olha, Thiago, a gente vai voltar com a novela. Eu já havia feito uma participação em janeiro, em Amor de Mãe, e eu tinha feito um personagem lá com... eu não sei se eu posso falar porque a cena não foi ao ar, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com Então, isso. cuidado. Mas enfim, eu fiz um personagem com o protagonista da novela, que é uma participação, na verdade, e tal. E aí ele falou, a gente vai dar continuidade e a gente queria aproveitar o seu trabalho, a gente vai voltar de uma maneira diferente. E se você aceita uma proposta de assinar contrato com a Rede Globo e fazer uma participação e virar um elenco de apoio lá, né? Então eu falei, olha, cara, com certeza, estou disponível. Aí a gente falou sobre como seria essa volta, falamos sobre a pandemia, tudo e tal. A gente até teve a reunião de elenco essa semana, então tudo foi revisado, foi falado como funciona. E como funciona, cara? A gente entra na Rede Globo, é feito já a medição de temperatura em todos os ambientes, qualquer portaria é feito essa medição. Se olha a temperatura, é feito o exame semanalmente de Covid. Antes de começar as gravações, todos os atores, produção, direção, todos foram feitos exame de sangue e teste do novo coronavírus. Graças a Deus, todos estão liberados. Ontem eu tive uma cena com 2 atores, né? Eu não sei se eu posso falar, mas enfim, acho que não tem nada demais. Foi com o Humberto Carrão e com o Murilo Benício. Eles estavam lá no set de gravação. E tudo, cara, é separado. Cada um tem o seu estúdio, o seu camarim. E você tira as suas roupas, por exemplo. Eu chego com essa roupa aqui lá na Rede Globo. Posso não ter ido a lugar nenhum. Saí aqui de dentro da minha casa e entrei dentro da Globo. Você tem sacos e capas onde você coloca a sua roupa. Ela fica isolada. E a sua roupa, eu já fui fazer teste de figurino há uma semana lá na Globo. Todas as roupas, você faz a prova de roupa, já estavam, né, higienizadas. Tinha lá, sei lá, 100 modelos de roupas. Eles vão montando os looks. E eu experimentei lá, sei lá, 20, 30 modelos de roupa. Porque essas roupas foram todas esterilizadas, né, higienizadas. E elas ficam dentro de sacos isoladas. Então, ou seja, ninguém usa... Lógico, ninguém usaria a minha roupa.
mas ninguém tem contato com a roupa que eu vou gravar, ninguém tem contato com o sapato, com meia. Máscara é trocada de 2 em 2 horas. A gente usa uma máscara após o período de 2 horas para toda a produção. Todo mundo do set tem que tirar a máscara e tem que colocar uma máscara nova, tá? Então, assim, tá sendo um modelo muito bacana. A Rede Globo tá voltando, assim, respeitando todos os protocolos de distanciamento, de tudo. Eu espero que todas as emissoras possam voltar, seguir esse protocolo à risca, porque a gente está falando de uma doença que realmente mata e matou milhares de pessoas, e isso é preocupante. E a gente tem visto aí eu tenho visto muito jornal de jovens indo para festas sem máscara, se aglomerando. Gente, pelo amor de Deus, a quem conhece alguém jovem, essa doença mata. Vamos evitar essa aglomeração agora, né, nesse período que as coisas ainda estão voltando a caminhar. Espera mais um pouquinho, daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volta a viver nossas vidas felizes e curtindo como nunca. Então, Agora me responde, a maquiagem, né, porque, né, o elenco tem que fazer a maquiagem. É o próprio ator e atriz que está fazendo, ou está tendo alguém fazendo a maquiagem? Então, bacana essa pergunta. As meninas, cada uma tem o seu look, tem um kit de maquiagem, né? As meninas. E os rapazes, no máximo, para tirar uma oleosidade, para tampar uma espinha, um pouquinho de olheira, alguma coisa assim do tipo. Tem uma pessoa que ela atende uma pessoa por vez e ela usa materiais diferentes também. Então, se ela usa um material em você, ela não vai usar esse material em mim. Então, ela pega outro. Por exemplo, se ela passou a maquiagem com esponjinha em mim, é descartar em você outra, né? E ela pega outro totalmente esterilizado, higieniza as mãos, higieniza o local. Então, assim, o que está sendo mais assim demorado numa produção hoje de uma novela é até mesmo a caracterização dos atores. Não tem mais figuração, né? Não está tendo figuração. Porque as ruas estão vazias? Só isso. Então, Só isso. não, a gente É possível, né? tá intercalando atores e tal, essa galera que foi contratada para poder fazer acontecer a história, né? Porque a vida imita a arte imita a vida. Essa é a mais pura realidade, né? Você produzir um filme, você produzir uma história, você está produzindo algo com base em alguma coisa que você já passou, ou você assistiu, ou você conhece, né? Agora tá tendo tubo de... eu li em algum site aí, não sei, que ia ter os cubos de acrílico, né? As barras de acrílico. Por exemplo, estou gravando com você, né, mas tem um acrílico na nossa frente aqui. Existe isso ou não? Tá sendo cenas assim, mais distanciadas. Tá. Mais distanciadas. Todo o elenco foi testado, como eu falei, para o novo coronavírus. A chegada de diretores, assistente de direção, produção, respeitada uma distância de 2 metros, onde assim que chegou, passa por aquele tapete que higieniza até o sapato, e aí eles colocam uma roupa de TNT do braço até o pescoço. Aí eles têm que fazer a esterilização das mãos e também tem álcool isopropílico, né? Que é para poder esterilizar celular, chave de carro, tudo. Então tá sendo... Agora, Thiago, vocês chegam lá, são várias horas que tem que ficar disponível. A alimentação tá tendo que trazer de casa ou... Então, não pode comida de casa, né? Ou você come em casa, se alimenta em casa, ou você não tem restaurantes mais abertos dentro. Mas você fica lá 10 horas, você fica 10 horas sem comer? Não. A Rede Globo a alimentação, só que de 2 em 2 metros, ninguém come perto de ninguém. Todas as pessoas, parece até no início lá da pandemia, quando você via lá na China, aquelas pessoas todas tapadas, até com touca, e aquela touca aqui e aquela touca também de TNT aqui, com máscara, luva, te entrega a sua comida num componente, onde esteriliza as mãos e aí atende outra pessoa. Então, todo o processo está sendo muito demorado, Silvio, porque como você tem que fazer esse passo a passo de pessoa por pessoa e tem que se alimentar de 2 em 2 metros de distância, em horários intercalados e tal. Então, assim, está sendo algo que acaba atrasando a produção um pouco. Agora, uma coisa, Thiago. Você que, né, já participou, né, já fez outros trabalhos na própria Rede Globo em tempos, né, antes dessa pandemia, né,
Como, o que que você sentiu? Tá muito diferente, tá triste, tá estranho? Qual a diferença dos estúdios na época que não existia pandemia, quando você fez outros trabalhos, e agora? Cara, é lógico que você tem um montante aqui. É lógico que você tem uma concentração muito maior de pessoas num set de gravação sem esses períodos de coronavírus, né? Mas a energia dos atores, do elenco, da produção, cara, é a mesma, sabe? Porque a gente sabe ali que todos estão testados, os testes são ocorridos semanalmente. Então, assim, a produção, a vibe, a energia tá sendo a mesma. A... Tem um trabalho muito bacana vindo aí. Eu tenho certeza que Amor de Mãe vai ser um sucesso quando voltar. Todo o elenco está preparado para esse novo tempo pós-coronavírus. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. Ah, isso com certeza. Além de ter esse elenco maravilhoso, né, nós temos lá a Manuela Dias, a Mariana Mesquita, outras pessoas no grupo, Fala na de... equipe de roteirista, e também essa direção esplêndida. É uma pena, né, terem decidido só por 20 e poucos capítulos, deveriam deixar seguir os 50 que faltavam, né, mas eu tenho certeza que vai ser encerrada, né, conforme o público merece, e também a equipe, não só de os autores, né, mas toda a equipe também merece esse respeito. Eu tenho certeza que nesse momento não foi culpa de ninguém, né, não parou porque quis ou porque houve qualquer problema, porque o mundo parou, né? As pessoas estavam aí, todo mundo agitado no seu dia a dia, sem olhar muito para o lado, né? E de repente veio esse vírus invisível e parou tudo. Né? Muita gente começou a pensar, olhar ao redor, né? Pensar melhor na vida, mas muitos não, muitos vão continuar a mesma coisa, ou até pior, né? Infelizmente. Você acredita que vai haver uma mudança, né? Na forma das pessoas agirem daqui para frente, depois que acabar realmente a pandemia? Silvio, é uma pergunta muito boa, né, cara? Porque isso aí é muito individual. No início mesmo desse surto de pandemia, eu e a minha família, a gente evitou ao máximo sair de casa para tudo, né? Eu deixava a minha filhada aqui, ia no mercado com a minha esposa, a gente de máscara, passando álcool toda hora, sabe? A gente mega preocupado, porque quando você tem, cara, uma vida dependente de você, tudo muda, né? Quando não é mais só você e você jovem, você tem um pensamento. Quando você é um cara família, que tem uma pessoa que depende de você, é, você começa a ter um ponto de vista sobre a vida diferente de quando você era mais novo, sabe? Isso eu não posso negar e eu tenho que falar devido a uma pergunta dessa. Então, assim, se você falar para mim que eu acho que as pessoas vão mudar, cara, por um tempo sim. Mas devido a. Não sei, cara. O brasileiro, ele é um pouco. Não, acho que é o brasileiro em si, cara. Não tô falando mal, não, porque eu sou brasileiro, jamais faria isso, mas você vê que libera um pouco. Liberou praia, liberou isso. Existe um montante de aglomeração tão grande, principalmente em Rio de Janeiro. As pessoas não respeitam o distanciamento. Tem bailes, tem festas, e os jovens estão indo. E assim, se não respeita agora, devido a essa quantidade de morte mundial, eu acredito que seja difícil mudar, mas eu acredito que as pessoas mais sensatas, com um pouco mais assim de visão da vida já, não pensa assim tão loucamente, jovem, eu acredito que elas vão parar para pensar num momento desse que a gente está passando, e isso vai ficar marcado para sempre na nossa história, né, cara? Porque faz parte da nossa realidade, e acredito que, cara, isso não acabe antes de dezembro. A normalidade, acho que ela não volta assim tão cedo. A normalidade de como a gente vivia antes do coronavírus. Eu acho que isso ainda demora aí cerca de mais um ano até uma invenção de uma cura, enfim, eu realmente... Se formos tirar base na última pandemia mundial que teve, que foi a gripe espanhola, né, no começo do século passado, foram 2 anos e meio, né, até voltar, as coisas começarem a voltar ao normal. Mas Exatamente. eu te fiz essa pergunta porque eu estava observando ontem. Eu gosto muito de ler comentários, né, das chamadas da matéria, por exemplo, Jornal Globo, né, matéria X, aí vem os comentários lá. E ontem, né, me chamou a atenção, eu não curto política, eu acho que política cada um, né, tem a sua política e religião, não tem jeito, cada um com a sua.
Mas eu fiquei um pouco indignado porque tinha uma chamada lá da notícia que a sogra lá do presidente morreu, né, de Covid. E aí, né, eu comecei a ler aqueles comentários e fui lendo, 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 tinha mil e tantos comentários, todo mundo falando mal, mas não era só uma gripezinha, não só, sabe? Eu achei tão desnecessário porque ali é uma vida que está indo, independente de ser parente desse ou daquele, né? É uma vida que está indo. A Babi Xavier tá ali, beijo para ela. Fala, Então é o Babi. seguinte, é uma vida que está indo, né? Então eu acho que eu vi ali o ódio tão profundo nas pessoas, as pessoas tão contaminadas pelo ódio, que eu falei, gente, estamos no meio de uma pandemia, pessoas morrendo, independente de você gostar ou não dessa pessoa, e eles disseminando ódio. Né? Se fosse pessoalmente, bateria na pessoa. Então eu fiquei um pouco desanimado. A nossa, vou voltar ao assunto aqui que eu almocei com o Gustavo Mendes. Não havia acontecido ainda as eleições, né? De Bolsonaro, de Haddad, enfim. E a gente teve um bate-papo bem bacana. E assim, todo mundo sabe o posicionamento do Gustavo, havia uma outra pessoa com um posicionamento diferente da gente, enfim. E uma coisa que eu falei pro Gustavo, cara, o dia que a gente almoçou junto foi o seguinte, Gustavo, eu fui criado por uma família extremamente pobre, né? Eu venci na vida, assim, por meritocracia, primeiramente a Deus, e por meritocracia e trabalho, sabe? Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, Silvio. Muito, muito, muito orgulho. Eu venho de uma família extremamente pobre, que graças a Deus, com os estudos, essa família vem mudando a sua realidade, sabe? Antigamente, as pessoas não conseguiam, por exemplo, todos os dias se alimentarem bem, almoço e janta, né? São coisas assim que parecem tão normal hoje, né, no mundo atual, mas que antigamente as pessoas não tinham acesso a isso. A minha avó, por exemplo, ela tinha 7 filhos e eles não conseguiam todos os dias se alimentar de um bom pedaço de carne, né? De comer um salmão no final de semana, grelhado, ao molho de maracujá, parará, parará. Então, hoje, assim, hoje, com a condição que eu tenho, quando eu posso, eu levo a minha mãe para almoçar, eu levo a minha esposa para almoçar. E eu dou muito, muito, assim, gratidão a Deus por coisas pequenas que parecem tão normais, mas que eu agradeço por isso, sabe? Independente de estar hoje com um contrato assinado, de ter uma empresa, que eu tenho uma empresa da área odontológica, eu já te falei, que é uma rede de clínicas, se chama Rede Reconstruindo Sorrisos, eu dou valor à vida e respeito o próximo. Religião, eu acredito no evangelho, sabe? Sou uma pessoa que defende algumas coisas de direita, né? Como sou conservador em algumas coisas, mas eu sou cabeça aberta para outras. Como, Thiago? Eu vou te dar um exemplo de quando eu estava com a minha mãe, talvez ela nem lembre, ela está aqui. Eu vou mostrar, porque senão o pessoal vai falar, pô, Thiago tá mentindo. A minha mãe está aqui, ó. Beijo, parabéns por esse filho super talentoso. E aí, o que acontece? Eu tinha uns 12 anos e eu vi um casal se beijando num ponto de ônibus. Thiago, um assunto que gera polêmica. Falei, mãe, o que é aquilo? Minha mãe falou, meu filho, aquilo ali são 2 homens que estão se beijando. Perante a Bíblia e Papai do Céu, que é onde a gente vai na igreja, é errado. Perante a Bíblia. Mas, no mundo que as pessoas vivem, quem não acredita no Evangelho, são 2 pessoas que se gostam e estão juntas. E o nosso dever é respeitar. Com 12 anos, talvez ela não se lembre disso, isso se enraizou no meu coração. Porque independente da sua escolha de religião, da sua escolha sexual, da sua escolha política, eu respeito você, porque você é ser humano. E às vezes, no mundo atual, eu chego a pensar que as pessoas estão esquecendo os verdadeiros valores da vida, que é um bom papo, que é uma pessoa do seu lado, compartilhando pensamentos diferentes, e começa a haver um enfrentamento por lados opostos, sabe? Então, não tem mais essa de, olha, fulano é LGBT, fulano é evangélico, fulano é da Umbanda, o outro é não sei o quê. Eu acho que isso não me interessa. Quando eu sou amigo de uma pessoa, não importa se ela é da Umbanda, se ela é evangélica, se ela é espírita, se ela é LGBT, se ela é gay, se ela é hétero, isso para mim tá pouco me importando, desde que ela me respeite, que ela respeite a minha história e a minha pessoa.
havendo respeito, eu falei isso com o Gustavo Mendes, ele se lembra exatamente, se ele estivesse aqui na live, ele ia falar comigo, é verdade. Falei, Gustavo, ele falou, Thiago, mas nem todo mundo é como você. Nem todo mundo pensa como você. Muitas das vezes, num restaurante, se um homem beija um homem, um pai que está do lado com a família, olha de cara estranha, fica encarando, sabe? Olha, Silvio, infelizmente as pessoas realmente, muitas das vezes, são ignorantes. As pessoas não respeitam o próximo, não respeitam a escolha do próximo. Se o respeito fosse a base da vida, esse é o meu conceito, e eu não estou aqui falando isso porque a gente está numa live, porque isso é o que eu estou falando e ponto. O que eu falo aqui em qualquer lugar. Se o respeito fosse a base de tudo, a gente teria um mundo muito, eu digo e repito, muito melhor. Respeitando a individualidade e a escolha de cada um. Essa é a minha opinião sobre tudo. Política, religião, futebol, escolha sexual, o que quer que seja. Desde que a pessoa se respeite, as escolhas dela não importam. O respeito é o princípio, é a base de tudo. Você viu, ó, beijo aí pro Juliano, só que tá falando, ó, já cuspiram em mim quando beijei um rapaz, acho que deve ser na Praça da Savassi, em BH. Olha, é absurdo, né? Igual você falou, cada um na sua. E vou mandar um beijo, pessoal, aqui, um beijo aí pro Juliano, pro Demer, pro Duque. O Duque, ele abraçou esse projeto do roteiro, liguei para ele, falei, Duque, tô com um projeto aqui, tem que, né, finalizar esse roteiro em tantos dias, topa? Ele abraçou e veio com a gente, ele e o Hilbert. Então ele está aí nos vendo, um abraço pro Duque, ele te indicou, né, mandou um vídeo, falou assim, ó, esse ator é bom, Silvio, e realmente, né, depois que você aceitou o convite, a gente estava finalizando o tratamento do roteiro e a gente pôde dar uma cara pro Hércules, ficou até mais fácil trabalhar. Um beijo para a Aline, a diretora-geral aí da Y-Model, né, parceira nossa. Bacana. Mas é isso, Thiago, você falou tudo, é o respeito, né? É cada um respeitando o limite do outro. Eu sinto muito aí pelo qual o nome dele? Julian Anderson. Julian Anderson. Cara, eu sinto muito por esse ocorrido. Eu acho que uma pessoa com o ensinamento da minha mãe, com toda a simplicidade dela, de, sei lá, 14 anos atrás, se todo mundo tivesse esse ensinamento, eu tenho certeza que não aconteceria uma atitude de um babaca como esse, de fazer isso com uma pessoa. Porque independente do local que ela esteja, o que ela esteja fazendo, eu respeito a escolha de cada um, desde que ele me respeite. Esse é o princípio da minha vida, que eu vou passar um dia para os meus filhos, passo para os meus irmãos, para minha família, e é assim que eu ajo perante as pessoas. Mas vamos falar de coisa boa agora, né, Silva? A gente tá com a Babi Xavier aqui, que tá no... a Babi tá aí. A Babi vai ser sua colega de cena, ela vai fazer a Débora, uma personagem bem marcante, uma madame, né, que sofreu violência doméstica, que é o que, infelizmente, é a nossa realidade hoje, em dezenas de lares. E ela vai conhecer. Babi, esse é o Thiago Reis, ele também está no filme Vitrine Humana. Eu vou bater um papo daqui para frente com todo mundo do elenco, cada semana um. Tem um pessoal aí de quatro entre amigos, que ele vai fazer também a cobertura aqui em BH né, das gravações, entrevistas com o elenco. Eles têm um canal no YouTube bem legal. Então é isso, nós já estamos preparando, né? Vamos ter nossa leitura. Vamos ter nossa primeira leitura na segunda-feira às 8 horas. Então, com relação a isso, a gente já comentou, né? Você me fala. Sim, tanto você como a Babi, vamos dar um jeito de dar um pulinho, porque já tem compromissos assumidos anteriormente, né, mas não vai faltar oportunidade. E pode você ver, papo bom, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Nós estamos com um pouquinho de tempo aqui ainda. Só para responder aqui, o Gil está perguntando se você é de... O Gil Teles, né? Que fez o Falcão lá no SBT, meu amigo, está perguntando se você é de BH, Silvio. Ô Gil, sou de BH. Eu nasci em São Paulo, mas vim para cá com 3 meses. Então já sou mineiro, né? Quando vier em BH, me pega meu contato com o Thiago, me pede lá no Instagram, eu te passo contato e a gente troca ideia. Show, Silvio. Mas eu estou muito contente em fazer o Hércules em Vitrine Humana. Tenho certeza que vai ser uma história muito bacana. O elenco, a gente pode falar todo mundo que já está no elenco? Podemos, sim. Nós temos aqui o Biel, vai fazer o Ozzy, né? Temos o Gustavo Mendes, o Thiago Reis, a Babi Xavier, o Leão Lobo. Temos também o Caio Camargo, a Caete Fernandes. Deixa eu ver quem mais. Babi Xavier, já falei, né? Peraí, deixa eu abrir o elenco aqui. Vou abrir o elenco aqui, vamos lá. Carlos Nunes, um ator fantástico aqui de Belo Horizonte. O Guilherme Oliveira, eu fiz a live com ele terça-feira. Ele fará o Thor.
O Lucas Barbosa, também daqui, gravou a série Hit Parite e também uma participação em Amor Sem Igual na Record. O Leandro Bolina também gravou a série Hit Parite, que vai estrear no canal Brasil. Laís Lima, né? E a Ana Robles. E temos participações super especiais também, a gente está fechando as participações. Então, em falar em participações, mais tarde eu vou te dar uma ligada e a gente vai conversar a respeito do Gil aí, que parece que ele vai estar liberado das gravações lá no SBT, quem sabe não rola também uma participação do nosso amigo aí, para poder somar nesse filme maravilhoso, que eu estou muito orgulhoso de fazer. Eu tenho certeza que a mensagem do Hércules, para quem vai estar assistindo em casa, vai ser bem bacana, vai ter uma entrega bem bacana também. Já conversei até com o Duque, ele falou, Thiago, ó, seria possível tirar o aparelho? Eu falei, sim, cara, a gente conversou, já falei com a minha dentista, e em novembro eu vou estar tirando o aparelho também. E a barba também, eu vou te ver sem barba. Tem muitas novidades aí, né, Silvio? Muita coisa para dar. Não vou contar para o pessoal, não vou deixar eles assistir. Eu tenho certeza que essa equipe que abraçou esse projeto comigo, né, é uma coisa assim do destino. A gente nem sabe como vai acontecer nesses encontros, mas parece que as energias boas, elas têm aquele imã, né, que vai juntando essas pessoas. E eu tenho certeza que essa equipe, né, vai fazer um trabalho esplêndido e que vai ser o primeiro de muitos trabalhos que estão vindo por aí. Tem muito projeto interessante, tem 3 séries, tem novela, tem um monte de coisa. E isso aí vai ser um dos primeiros trabalhos entre tantos que estão por vir. Eu tenho certeza que, como diz, todo mundo fala que você falou aqui, a profissão de ator é muito difícil, mas de roteirista muito mais difícil, porque o mercado é muito fechado, né? E até que você consegue ter começar a subir né, a escadinha, é complicado, os degraus é complicado. Mas o que acontece? Né? Mas depois que você começa também, a coisa vai acontecendo e tudo. Né? E a gente brinca, né, assim, entre os roteiristas, que a gente acaba sendo padrinho de muitos atores. Você vê que, né, tem ator aí que tem autor que sempre tá, ator está lá na novela dele, todos que tiver, todo trabalho está lá. É porque acaba tendo um apadrinhamento, né, que vem através desse tipo de parceria mesmo, da pessoa acreditar. A entrega, a preparação, a conexão, a energia que você falou. E assim, eu acredito muito que Deus ele vai abençoando e as coisas vão acontecendo como tem que acontecer, Silvio. Você vê que do nada a gente começou a montar esse elenco e aí surgiu o meu nome e eu estou participando e a gente está se entregando. A Babi já mandou aqui, já está lendo o roteiro, né? E a família vão se formando através dos trabalhos. É verdade. Você recebeu o roteiro? Cara, então, você ficou de me mandar hoje, porque como eu estava gravando lá... Te mandei, não? Eu não conseguia acompanhar nada, então eu vou pegar hoje para dar uma leitura. Mas você já recebeu? Já. Ah, tá, ótimo. Quem do elenco ainda tiver recebido, vai receber. Não recebi, não. Então você vai receber. Quem do elenco estiver aí assistindo, não precisa ficar com ciúme, não. Quem não recebeu vai estar recebendo o máximo até amanhã o roteiro. Preciso mandar aqui, ó, para A.L. Reis, não estou reconhecendo pela foto agora. Um abraço, Babi Xavier, obrigado mais uma vez. Ela já falou prazer, Thiago, vai ser uma honra, Babi. Babi é uma pessoa que eu quero diva, né? trilhar o caminho que ela trilhou. Então, assim, eu quero um caminho de sucesso assim como ela. Vai ser uma honra, vai agregar muito no meu currículo como ator, trabalhar com uma atriz tão incrível como a Babi Xavier. Eu tenho certeza, e Deus já abençoou essa parceria. E com certeza, Silvio, com você, com o Duque, com o Rio, com o nosso diretor, que a gente ainda vai ter a nossa reunião. Isso, Éder Fonseca. E, cara, hoje as produções... eu vou tirar um exemplo rápido, eu sei que o tempo está acabando, mas La Casa de Papel, por exemplo, foi uma série que começou ela não teve grande sucesso, né? Foi uma série que ela tem eles têm falando, né, no La Casa de Papel, como que aconteceu. A série não foi um grande sucesso, mas um produtor da Netflix se interessou pela história, né? Fez um trabalho bacana e conversou com os atores e começou a investir. E hoje é a número 1 do Netflix. Então eu tenho certeza que Vitrine Humana tem tudo para ser também um grande sucesso e será. Eu estou afirmando, né? Estou profetizando isso, que será um grande sucesso na vida de todos nós e a gente vai passar uma história incrível para cada pessoa que assistir em casa. Vitrine Humana. E uma coisa que eu posso adiantar é que o filme é o comecinho de tudo, porque o Vitrine Humana já tem o projeto para a série.
Olha, Será uma série. A gente está trabalhando inicialmente com 3 temporadas de bacana. 12 episódios. Amém. Então, muita gente que começou no filme automaticamente vai para a série. Tiago, eu queria muito agradecer você por ter aceitado esse convite, participar dessa live comigo. Cara, Essa live é um projeto da Editora Literato, onde a gente tem, por objetivo divulgar mesmo o trabalho dos artistas em todas as áreas. Então, eu queria te agradecer muito por isso e te agradecer também por ter aceitado o convite para participar desse filme, né, e dizer que eu confio assim, imensamente no seu trabalho. Eu acho obrigado. que vai ser um divisor de água na carreira de todo mundo que está envolvido. Então, muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a toda a produção, novamente a você, ao Rio, ao Duque, que é um grande amigo meu, adoro ele. É meu conterrâneo também, né, lá de Cotegipe. E tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, desde os tempos de teatro lá no Rio. E, enfim, de tudo. Quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui na live, para a Adri Odonto, um grande abraço, para a Paula, minha tia, um abraço também, Deus abençoe vocês, para a Babi, para o Gustavo Mendes, que eu não vejo há um grande tempo, que Deus abençoe a vida dele, a sua vida, de todo o elenco, da minha família, né, cara, que sempre me apoiou. E quando a gente fala que vai ser ator, todo mundo dá um espanto, assim, mas eu agradeço muito a minha mãe, a minha família, a minha esposa. E eu tenho certeza que já deu tudo certo, cara. Que esse projeto desse filme e dessa série de Vitrine Humana vai ser um divisor de água nas nossas vidas, que a gente vai ter uma grande repercussão no mercado e que tudo já deu certo. Amém. Eu queria convidar quem está aí para assistir a live da próxima quinta-feira. Vai ser com o ator Lucas Barbosa. Ele também vai estar no filme. Nós vamos falar sobre a carreira dele, sobre o filme, entre outras curiosidades. Queria mandar um beijão para todo mundo que nos assistiu aqui. E aguardo vocês quinta-feira. Um beijo para você, Tiago. E vamos nos falando. Tá? Boa noite a todos. Fica com Deus. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado pela confiança no meu trabalho e vamos com tudo.